Despertar, sua dose diária para compreender o hoje, o amanhã e seguir pelo melhor caminho. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo nessa sexta-feira, meu lindo e minha linda. Já pega papel e caneta, tá? Porque hoje também mais uma aula aí muito especial para você, certo? Então, vamos lá com mais um dia aqui do Despertar. Estamos muito animados aqui, né? A gente está aqui de segunda a sexta, 6h17 da manhã, animados, felizes, te levando conhecimento e sabedoria e muita instrução milenar, coisa que vem dando certo há milênios. E essa semana a gente está um assunto muito bom, polêmico também, né? Tem pessoas que são resistentes a isso, mas é algo que resolve muitas coisas durante a nossa passagem terrena aqui, que é o dinheiro, né? O dinheiro paga as nossas contas, a escola do filho, as contas do mês, paga o aluguel, paga as prestações, os boletins, né? Então dinheiro é importante, porque a gente precisa de dinheiro todo dia, né? Então, a gente está falando essa semana sobre prosperidade financeira. Quero dar bem-vindo aos nossos novos alunos aí, nossos novos membros que estão aqui no canal. Então, já se inscreve aí, não perde, porque quando você inscreve, já dá aquele like maroto, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, que quando você curte, quando você compartilha, mostra para as plataformas digitais que esse conteúdo está sendo importante para você, né? Então, se você acha que está te auxiliando, está mudando a sua mentalidade, está fazendo você tomar ações com mais sabedoria, já dá aquele like, já seja um discípulo que ajuda, seja um membro mais próximo desse canal, que compartilha, certo? Então, queria ver com vocês, né? Você vai parar de gastar, não para todos, né? Mas com tudo que você vem aprendendo essa semana, para parar de gastar mais do que ganha, né? Então, pensa isso aí, né? Hoje a gente vai falar se dinheiro é algo espiritual ou não, né? Porque causa muitas dúvidas desse tipo de assunto nas pessoas. Se Deus que dá dinheiro, a gente quer tirar, se Deus que dá o dinheiro, né? A gente quer tirar essas dúvidas. Então, manda só para 5 pessoas que precisam entender sobre dinheiro, tá? Para realmente ajudar a gente a entregar essa mensagem para mais pessoas. Aproveita, não deixa de comentar, já comenta aí de qual cidade que você está comentando, certo? Né? Para a gente interagir com você, saber de onde que você está falando aí. Bom, vamos com a aula de hoje. Estamos com a série Prosperidade Financeira e a aula é sobre se dinheiro é espiritual, certo? Né? Na sua opinião, Miriam, você que é uma profunda, que tem sabedoria das escrituras, desde a época do pergaminho, né? Desde a época dos pergaminhos foi descoberto, você está nos estudos profundos, você acha que dinheiro é espiritual? Sim. Acha? Se dinheiro pode ser, se dinheiro é espiritual, como que pessoas que não têm nada espiritual têm dinheiro? Como você sabe que essas pessoas não têm nada de espiritual? Você sabe do íntimo dela? Agora você me apertou, mas uma pessoa mundana, não tem como uma pessoa mundana estar no... Só lá, quando ela fecha a porta do quarto dela e conversa com Tá bom, então vamos lá. Pesquisas apontam que 70% das pessoas que se dizem ser cristão acreditam que prosperidade e dinheiro são questões separadas, né? E que dinheiro deve ser administrado por você e não por Deus, certo? Tá certo isso aí. E que sabedoria de vida é uma coisa e sabedoria financeira é outra, né? Então vamos falar sobre isso, que é um assunto muito polêmico, né? Ou seja, Mateus 6,24. Vamos começar com a base bíblica aqui, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, certo? Ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, certo? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, o senhor das riquezas, o Deus do dinheiro, correto? Ninguém consegue servir a Deus Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Então, o diabo, o Satanás, ele não é inimigo de Deus, ele é o nosso adversário, né? O inimigo de Deus é o amor ao dinheiro. Deus, que seria o amor ao Deus ao dinheiro, que seria o Deus o Mamon, né? O próprio, né? Esse próprio amor ao dinheiro que se torna inimigo de Deus, né? Então você tem que cuidar aí com o que você está amando, certo? O dinheiro é um assunto altamente espiritual, porque apesar de você ganhar naturalmente, sendo que ele não cai do céu com o seu trabalho, né? O impacto dele é interno, né? O Deus do dinheiro é inimigo
do nosso Deus, né? E como que o dinheiro, como e quando o dinheiro se torna assim inimigo de Deus? Quando ele está aqui, ó, no nosso coração e não no nosso bolso, né? Dinheiro é para estar no bolso e não no coração. Quando você traz ele para o coração, ou seja, quando ele está no seu coração, ele manda nas suas emoções, ele influencia nas suas decisões de futuro, né? Enquanto Deus era para influenciar suas decisões e não o dinheiro, a pessoa acaba se perdendo nisso, né? Pensando assim, se eu não tiver o dinheiro, eu não vou fazer o projeto que Deus mandou, né? Então quer dizer que o dinheiro manda mais do que Deus na sua vida, né? Tem coisa que você tem que começar pequeno, né? Tem um projeto que assim, Deus está querendo que eu faça, né? E você tem que ver com os recursos que você tem que começar esse projeto, né? Você tem que andar para o mar abrir, certo? Por isso que é importante falar sobre dinheiro e espiritualidade, né? Você não vai ganhar dinheiro porque o dinheiro é espiritual, né? Mas você pode perder a sua essência, né? Por não entender a função da espiritualidade nessa questão do dinheiro, certo? Então, a primeira coisa que a gente entende que o dinheiro e o amor a ele é o inimigo de Deus. Não é que você não pode ganhá-lo, é que você não pode adorá-lo, você não pode servir ao dinheiro. Ele não pode estar em primeiro lugar na sua vida, né? Ele não pode ser o seu senhor, ele tem que ser o seu escravo, o seu servo. O dinheiro é só uma ferramenta, né? Para você cumprir o propósito, né? Ganhe muito dinheiro, mas coloque-o para ele trabalhar para você, principalmente trabalhar para se cumprir o propósito, né? Primeiro a Timóteo, né, na carta de Paulo, capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que a gente vê de ruim na terra hoje é por causa do amor ao dinheiro, né? E alguns, devido a essa cobiça, se desviaram da fé e se transpassaram da fé, né, em pecadores. O que seria essa questão de cobiça? É desejar algo que não é seu, né? Quando você deseja muito algo que não é seu, você está cobiçando. Então, nessa cobiça, desejando dinheiro que não é seu, desejando o que não é para você, muitas pessoas fizeram isso e se desviaram da fé, né? E sofreram com muitas dores, né? Então, nós precisamos entender que o nosso amor, que é a nossa dedicação, o nosso foco é para Deus. E depois que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, que a gente começa a dar uma olhada em outras coisas, né? Certo? Então primeiro a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas, né? Então o dinheiro, ele se torna uma consequência de uma vida devota a Deus, né? Então quer dizer que se eu for devoto a Deus, Deus vai me dar dinheiro? Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer a você que se você for devoto a Deus, agora sim você pode dedicar tempo e trabalho para ganhar dinheiro, porque a questão sua já está definida, é Deus, né? Agora você pode se dedicar a ganhar dinheiro, né? Dinheiro não vai cair do céu, Deus não vai te dar dinheiro, que fique claro isso, certo? Isso vai vir com o seu trabalho estratégico, com inteligência e com sabedoria, certo? Mas Deus abençoa quem faz certo, né? Isso aí é lógico, cara. E eu profetizo na sua vida que você colheita 100 para 1, né? Isso que eu profetizo para a sua vida. Se você acredita, já dá isso também. Eu vou colher 100 para 1, porque Deus, ele não te dá o dinheiro, ele te dá a sabedoria para ganhar o dinheiro. Deus dá um entendimento, né, para você, o entendimento, a sabedoria, a força, a saúde que a gente precisa para ganhar dinheiro e sim cumprir o propósito. Vou passar para você 5 conselhos bíblicos que eu vou passar para você, né? Eu vou passar aqui mais conselhos espirituais para as suas finanças, né? Anota aí. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida financeira, né? A Bíblia diz que, em Provérbios, que as primícias de toda a nossa renda são para Deus, certo? Então, lá em casa, nossa empresa, tudo que a gente recebe, né, tudo que a gente gera de recurso, né, e quando a gente recebe os dividendos, os nossos resultados financeiros, os resultados da empresa, né, dos nossos projetos, nossos treinamentos, primeiro é Deus na nossa vida, né? A gente ajuda o órfão, viúvas e socorre o pobre, né? Primeiro, né, Deus fala que quando a gente cuida de um desses pequeninos, a gente está ajudando Deus, e quem dá ao pobre está emprestando a Deus, certo? Salmo 41 diz que quem ajuda o pobre recebe proteção de vida. Tem muita coisa acontecendo na sua vida porque você está prosperando e não está ajudando quem precisa, não está olhando com esse olhar, né? Você tem que ter essa consciência social, certo? Essa consciência social, ela também é bíblico, né? É um princípio milenar. Primeiro, coloca Deus, né, em primeiro lugar, certo? Segundo, fuja da ganância, né? O que é a ganância? A ganância não é a missão.
A ambição é quando eu estou feliz, contente com o que eu tenho, mas sinto que eu preciso prosperar mais, né? Sinto que eu preciso correr mais atrás para realizar projetos que Deus está confiando na minha mão, certo? Ganância é quando eu faço tudo pelo dinheiro, né? Sem ver o que está na minha frente, né? Acaba pecando por isso, né? Isso é errado, né? Anota aí. Terceiro conselho, seja generoso. Vou dar aqui uma regra aqui de ouro aqui, ó. Seja extremamente generoso, seja generosa. Se pode pagar a conta de alguém, paga a conta de alguém que está almoçando contigo. Em vez de dar 10% do garçom uma hora, dá 15%, né? Se você pode ajudar, alguém, faça, certo? Generosidade é uma prática que não tem a ver com o seu estado financeiro, né? Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito, né? E isso que a gente tem que ter sabedoria, né? Começa a treinar no pouco para que Deus confie muito na sua mão. 4, tem a ver com isso, seja fiel um pouco. O que você tem hoje, 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, que você acha valor bom ou acha pouco, seja fiel nisso. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, isso é um princípio bíblico. 5, nota aí, tenha um propósito maior do que você, né? Não ganhe dinheiro para si próprio. Primeiro, é para você sustentar a obra de Deus. Segundo, para você sustentar a sua família. Terceiro, é para você socorrer os domésticos da fé. Quarto, para você ser generoso com todo mundo. Isso é a sequência bíblica da generosidade financeira. Olha lá, Deus, sua família, domésticos da fé e todo mundo que cruzar no seu caminho. Como o bom samaritano que cruzou com aquele rapaz caído no chão, nem conhecia, mas o ajudou, porque eu estou em ordem com Deus, com a minha família, com os domésticos da fé, com as mesmas pessoas que têm uma mesma fé que eu, certo? Então, é necessário esses 5 conselhos bíblicos à sua prosperidade financeira. Deus em primeiro lugar, fuja da ganância, que eu seja generoso, que eu seja fiel no pouco e que eu tenha um propósito maior que eu. O que é ter um propósito maior que eu, né? Eu não faço só para mim, eu não quero só para mim, eu não sou egoísta, né? Acima de tudo, eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida, né? Acima de tudo, eu quero que pessoas sejam abençoadas, que sejam sustentadas por causa do meu projeto que está dando certo, entendeu? Isso traz um senso de realização, um senso de propósito que nunca, né? A depressão esse vazio, né, que nunca vai te alcançar, né? Porque você se preenche quando você é um doador, quando você é generoso, quando você ajuda as pessoas, quando você salva pessoas, certo? Então assim, o dinheiro é espiritual ou não é? Claro que é. Ganhá-lo não é, certo? Eu não vou ganhar dinheiro porque eu sigo a Deus, eu não vou ganhar dinheiro porque eu oro muito. Você vai ganhar dinheiro com um trabalho, certo? Né? Mas ele representa algo espiritual, porque se for ou não usado, né? Se tiver no lugar errado no seu coração, ele vai ser um inimigo de Deus. A melhor coisa que tem é você colocar o inimigo para trabalhar para você, e não que ele faça você tomar as decisões, certo? Ou seja, aquele que tenta concorrer contra Deus é o teu escravo agora, certo? Ele trabalha para você, né? Não você que trabalha agora para ele, certo? O dinheiro te serve, o dinheiro patrocina o propósito divino do eterno. Você coloca o dinheiro para trabalhar para você, vai pagar as suas contas. E nós hoje estamos chegando a um novo nível de entendimento sobre finanças, sobre prosperidade. E você vai entrar num nível que nunca sonhou, né? Eu quero declarar e profetizar que nem olhos vivos, nem ouvidos vivos e nunca, nem jamais entrou no seu coração que Deus tem preparado para você que ama Deus. Você ama Deus? Então prepara o seu coração, porque vai ser sobrenatural, né? O que vai acontecer na sua vida, você seguindo os princípios certos. E hoje eu quero orar por você pedindo a bênção de vida. Porque o que adianta você ter todo esse planejamento, a gente falar tudo que a gente falou, né, sobre multiplicação financeira, se não tiver a bênção divina sobre a sua vida, certo? Você tem que ter bênção de vida, você tem que seguir no propósito. Então por isso que eu quero orar por você, vamos orar juntos, vamos pedir essa bênção a Deus. Feche os seus olhos aí se você pode, né? Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua majestade, pela tua sabedoria, Senhor, pela sua soberania, né? Nós nos rendemos sobre a ti, nós nos declaramos e confiamos sobre a ti, que sem ti nada podemos fazer. Honra, Senhor, a nossa fidelidade a ti, Senhor, nosso trabalho. Honra, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça, porque nós não merecemos, Senhor, muitas das vezes, mas o Senhor é um Deus de honra. Abra as portas que estão fechadas, Pai. Abra oportunidades que precisamos para entrar e fecha aquilo que não é para nós. Coloque as pessoas certas do nosso lado.
e nos prospera financeiramente, nos dá inteligência e sabedoria para avançar. E que toda a matéria dessa semana possa ser firmada em nosso coração para que nós possamos deslanchar, despertar na nossa vida financeira, Senhor. Muito obrigado por todos os alunos que estão aqui. Abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós nos pedimos. Amém. Amém. Eu estou muito feliz, sabe? Porque as pessoas, sou muito feliz pelos comentários, pelos feedbacks que cada um vem mandando para nós aqui e como essas aulas vêm transformando a vida de você. Esse é o nosso propósito, certo? E eu venho aqui deixar mais um recado para você, você que quer avançar na sua vida financeira, você que quer ver o seu capital multiplicando, você que tem recursos, certo? E não sabe onde investir. A gente tem um treinamento que vai pegar você do zero, vai te dar sabedoria e entendimento, afiar o seu machado sobre inteligência financeira, sobre como investir o capital e formas de investir esse capital, tá? Esse treinamento nosso chama Builders, é um treinamento comigo, onde Builders é construtores, onde a gente vai construir a riqueza, construir uma renda passiva, construir uma aposentadoria para você, e você, a melhor coisa, conforme foi falado na aula de hoje, ver o dinheiro trabalhando para você e não você ser mais o escravo dele. Então tem o link aí na bio do nosso projeto Builders, então clica lá, chama a gente vai explicar para você, é uma oportunidade, tá? Que a gente vai ter essa semana do Builders, beleza? Então, novamente, já oramos, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um final de semana abençoado e que segunda-feira, 6 e 17, a gente esteja de novo aqui na fé, com muito conteúdo e muita sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida, um beijão, até mais. Vai na paz, meu amigo, minha amiga, tchau!